formado em economia, trabalhava num banco de investimentos, futuro garantido, estava num concurso, recebi um convite para ir para a Itália dirigir um time pequenininho. Era o último classificado do campeonato italiano. Eu tinha 28, 29 anos, meu filho Bruno tinha 3 anos de idade. Fui falar com a minha mãe. Ela ficou muito preocupada, como toda mãe fica preocupada com o futuro dos filhos. Tá maluco, meu filho? Fui falar com meu pai. Ele virou e falou o seguinte: isso é o que você ama fazer? Falei, pai, eu amo esporte. E ele falou, então vai. E faz bem feito, mas só volta quando der certo. Por que vocês acham que o Serginho bateu no peito do Giba? Porque o Serginho sabia que o Giba podia fazer melhor. Quando alguém cobra de você, ele cobra porque sabe que você pode fazer melhor. Você vai cobrar de alguém que você não acredita que tem capacidade de fazer? Você vai cobrar de alguém? Não, você não vai cobrar se a pessoa não tem capacidade. Você cobra porque você acredita. Quando cobrarem de vocês, é porque acreditam em vocês. Então, quando estiverem sob pressão, cobrança, pensem nisso. Se estão cobrando de vocês, é porque acreditam em vocês e querem que vocês façam melhor. Quem com o tempo aqui não reconheceu a importância de alguém que em algum momento você não tinha? Poxa, eu odiava aquela pessoa, eu tinha raiva dela, mas se não fosse por ela, eu não teria chegado lá. Se não fosse por aquele treinador, por aquele professor, aquela professora, papai e mamãe deu raiva às vezes, mas eles me fizeram. Não se incomodem com as cobranças. As cobranças porque o mundo não vai ser sempre justo, não vai ser sempre fácil. E se cobram, é porque a gente tem que lidar com isso e seguir em frente. As pessoas fazem o que fazem por 2 motivos. Eu quero falar da motivação para vocês. Primeiro, o pilar de motivação, a paixão. A paixão que nos faz voltar. Agora, não confundam paixão imaginando que todo dia vai ser um dia maravilhoso. Não vai ser. E quando não for um dia maravilhoso, no dia seguinte você volta porque você ama fazer aquilo. Poxa, eu não nadei bem aquele dia, foi horrível aquele dia, mas eu adoro aquilo, eu volto no dia seguinte, porque eu amo o processo. A paixão move as pessoas. Eu não pensava em me tornar um treinador. Nos anos 80, poucas pessoas viviam do esporte, a não ser o futebol. Recebi um convite para ir para a Itália dirigir um time pequenininho. O time era pequenininho, era o último classificado do campeonato italiano. Mas eu tinha paixão pelo esporte. Eu tinha 28, 29 anos, meu filho Bruno tinha 3 anos de idade. Fui falar com a minha mãe, formada em economia, trabalhava num banco de investimentos, futuro garantido, quando passado um concurso. Tá maluco, meu filho? Ela ficou muito preocupada, como toda mãe fica preocupada com o futuro dos filhos. Fui falar com meu pai é um grande advogado, falar com ele na sala, tava lendo, herdei dele, ele virou e falou o seguinte: isso é o que você ama fazer? Falei, pai, eu amo esporte, eu gostaria de tentar. E ele falou, então vai, e faz bem feito, mas só volta quando der certo. Mas o que ele quis dizer com aquilo? Quando você vai para um desafio, para um empreendimento qualquer, nem sempre vai ser fácil. Você vai pensar em voltar, vai pensar em desistir. E o que ele dizia é, não desiste. Quando pensar em voltar, fica lá. E eu só voltei quando dei certo. Então, qualquer situação que eu esteja, a maior dificuldade que eu tenho, a coisa que vem na minha cabeça é, só volta quando der certo. O dar certo não significa que vamos ganhar tudo, não é isso. É fazer o seu melhor. É ter a consciência que você entregou aquilo que você podia entregar. Então isso é que a gente tem que tentar fazer o tempo inteiro, e essa foi uma das lições dele. Eu falei de paixão. Pessoas fazem o que fazem porque amam o que fazem. Ou pessoas fazem o que fazem porque precisam. Necessidade ou paixão é o que move as pessoas. Eu vou citar aqui a história de um rapaz para vocês. Ele muito humilde, nascido na periferia de São Paulo. Esse rapaz venceu pela necessidade. Sabe qual é a imagem que eu tenho dele? Ele entrava para jogar e treinar como se estivesse correndo atrás de um prato de comida. O voleibol deu a ele a condição de transformar a vida da família dele. E quando alguém à sua volta não dava 100%, o que ele fazia? Ia para dentro, como vocês viram aqui, batia no peito do Giba e fala, você vai tirar o prato do meu filho? Ou você joga bem, ou vou ter problemas em casa. Então trate de dar 100%. Ele se tornou um líder. Por quê? Independente se era nova liderança ou antiga liderança, a essência da liderança é uma só. É o exemplo. Quem gostaria que seus filhos lessem mais? A minha pergunta para vocês é, vocês leem na frente dos seus filhos? E aí, quer que os filhos leiam? Por favor. Tem que fazer exercício. Mas você não faz. É o exemplo. E esse rapaz dava o exemplo todos os dias. Atenção. Vocês não são escolhidos para um projeto, para um time, para um emprego, só pela capacidade técnica de vocês. Tem um elemento que é mais importante que a capacidade técnica, que é vontade. Porque eu não ensino vontade a um atleta. Eu treino o fundamento do atleta. Se ele é bom de passe, se ele é bom de levantamento, eu consigo melhorar. Mas a vontade ou ele tem ou ele não tem. É a vontade que move as pessoas e que realmente
faz a diferença. Um talento com vontade vira Michael Phelps, vira Michael Jordan, LeBron James. É o talentoso com muita vontade e determinação, mas é a vontade. Esse rapaz venceu pela vontade. Agora que interessante, ninguém faz nada nos negócios, no esporte, na vida, sozinho. Seres humanos são anjos de uma asa só, que precisam de outros para voar. Ninguém voa sozinho. Ou o voo é curto, para chegar mais longe, nós precisamos de gente. Qual é a função que o Escadinha joga? Qual é a posição que ele joga? O Escadinha era um líbero. Líbero não faz pontos, líbero dá condições, ele é suporte, ele é back-office. Ele representa o valor do time. Ele dá condição para que o Giba, por exemplo, fizesse o ponto e alguém levante. Time é o conceito mais importante. Eu assisti uma palestra um dia de uns astronautas. É o seguinte, que todo dia pela manhã, quando eles acordam lá no espaço, naves lá, ele tem que fazer uma análise. Ele acorda todos os dias de uma forma ou de outra. Ou você acorda muito bem, pronto para ajudar alguém, ou você acorda precisando de ajuda. Tem dia que você não está bem, precisa de ajuda? Você pode me ajudar aqui? Agora, todo dia eu estou pronto. O que você precisa? Posso te ajudar? É assim que as coisas acontecem. Time. E a cultura da nossa equipe, ela é formada em 3 pilares. Primeiro, integridade. Se você acredita muito naquela pessoa e confia nela, você aceita a cobrança dela. Integridade é o primeiro aspecto. Segundo, time por primeiro. O nome mais importante, meu nome está aqui, Bernardinho. É aqui, time. O total é muito maior do que a soma das individualidades. Você mais alto, você mais lento, não importa. Gera algo que seria impensável sozinho. Terceiro, treinamento extremo. Pessoal, nada substitui a preparação. Preparação, estudo, capacitação. Quanto mais eu conheço do meu mercado, do meu produto, do meu serviço, quanto mais condições de fazer, quanto mais eu treino, mais sorte eu tenho. Treinamento, capacitação. Isso é um princípio do nosso time. Por quê? O outro time pode ter mais talento, mas não pode se dedicar mais. A gente imagina que a gente controla muitas coisas na nossa vida. Você controla o quanto talento você tem? Não. Eu não sei cantar bem. Eu posso até melhorar um pouquinho, mas nunca vou ser um grande cantor. Mas você controla o quanto de esforço, de dedicação você coloca no processo. Chegar uma hora mais cedo depende de quê? Estudar uma hora a mais depende de quê? Descansar e se alimentar bem depende de quem? Ah, mas eu não quero treinar muito. Não tem problema nenhum, só não vai treinar comigo. É um desalinhamento de valores. Para nós isso é um valor. E não tem negociação. Treinar muito não significa treinar mais do que se deve. Significa estar presente, dedicado na hora do treinamento. Porque existem alguns elementos muito importantes. As 2 virtudes mães dos seres humanos. Primeiro deles, humildade. Demonstra humildade quando? Quando há uma vitória, uma conquista, um grande projeto dá certo, olha para a janela e fala, se não fosse por ela, por ele, por ela, não teríamos atingido essa grande vitória. E quando há uma derrota, um percalço, um projeto que não deu certo, ele olha para onde? Para o espelho. O que eu poderia ter feito diferente? E a coisa mais fácil que tem hoje em dia é sempre apontar o dedo e arrumar alguém como culpado. A segunda virtude mãe, para mim, além da humildade, é a coragem. Que nada tem a ver com ausência de medo. Coragem é saber lidar com os nossos receios. Apesar dos nossos receios e medos, fazemos o que tem que ser feito. Quem nunca leu na internet? Tá com medo? Vai com medo mesmo. Já leram? Eu digo a você, não vai não. Tá preparado? Estudou? Você vai com medo, porque o medo vai estar lá, mas vai preparado. Que a única forma de você lidar com receio, com temor, é estando preparado. É como encarar uma prova. A prova é difícil, está com receio. Isso aqui eu li, isso aqui eu estudei, eu vou indo. E a coragem de fazer aquilo que é certo, não aquilo que é conveniente. Quem aqui não adiou uma decisão, não deixou de fazer alguma coisa, porque, puxa, eu acho que eu vou ficar meio antipatizado. Aquilo é o certo a ser feito? Faz. Quem nunca adiou uma decisão difícil aqui, e depois quando tomou a decisão falou assim, deveria ter feito antes. Lidar com a frustração, porque ela vai acontecer, você senta e chora ou levanta e segue em frente e aprende. E para aprender com uma derrota, a primeira coisa a ser feita é assumam responsabilidade. Ah, tirei a nota baixa. A culpa é do professor. Não é do professor. Você tem alguma responsabilidade. E se você não assumir aquilo, você nunca vai aprender de verdade. Vai sempre colocar a culpa em alguém. Assumam responsabilidade. E a minha conclusão é essa aqui, ó. Lembre-se de uma coisa. Um vencedor é apenas o perdedor que tentou mais uma vez.